Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de Ciência dos Materiais sobre aços para construção mecânica, nosso assunto. Na última videoaula a gente parou nesse ponto, onde a gente vai dar continuidade agora. Certo? Então, aqui apresenta-se os aços ligados para cimentação. Então a gente já sabe o que são aços liga, né? Ligados. E aí, para a cimentação. A cimentação é um tratamento termoquímico, certo? Que tem o objetivo de endurecer o aço na sua superfície. Então, a superfície da peça, aquela parte mais externa, falando a grosso modo, a gente pode dizer que é criar uma casquinha bem dura nessa peça. Então, isso é feito de que forma? É um tratamento termoquímico, então ele vai adicionar carbono, tá? Então, por isso que é termoquímico. Ele vai adicionar carbono na superfície, né? E aí tem várias formas de fazer o processo, em banho líquido, em forno com a atmosfera com carbono, onde o carbono vai aderir à superfície ali, né? Vai penetrar na superfície, só que numa profundidade muito pequena. Então, as camadas cementadas, que esse é o nome que a gente dá, ele vai ser aí de no máximo 3 milímetros, no máximo, tá? As camadas de cementação, que tem esse objetivo, tornar a superfície, e somente a superfície, extremamente dura. Quando isso é utilizado? Quando eu quero que uma peça seja resistente ao desgaste, por exemplo, e tenha um núcleo dúctil, tenha um núcleo tenaz, né? Então eu aplico esse tipo de tratamento. Ele é muito comum em engrenagens, né, na parte superficial da engrenagem. Aquela região de contato entre os dentes é uma região de alto desgaste, né? Porque o dente rola um sobre o outro. Eixos também, é muito comum em eixos, para que não haja o desgaste, por exemplo, no mancal a região que está em contato com o mancal de deslizamento ali. Então, é bem comum em eixos e engrenagens esse tipo de tratamento termoquímico. Tá? Esses aços, então, aí eu chamo a atenção para uma situação nesses aços. Eles são aços, ao contrário do que se pode imaginar, de baixo teor de carbono. Inicialmente, são aços de baixo carbono. Olha lá, ó. Lembra daquela nomenclatura. Olhando a nomenclatura, a gente já vê, ó. 41, que é da série 41. Então, obrigatoriamente, os aços para cimentação são de baixo teor de carbono. O que é considerado um aço de baixo teor de carbono? É até 0,25% de carbono. Então, 0,2 é baixo carbono, 0,18, que é o caso aqui, ó, baixo carbono, 0,17, 0,15, tá? Aqui 0,16, 0,19, 0,20, 0,15. Então, observe que são todos aços baixos carbono para cimentação. Por quê? Porque eu vou adicionar carbono na superfície até 1%. Então, essa é a questão também da cimentação. Ela adiciona carbono na superfície até 1% de carbono nessa superfície. Certo? Então, teoricamente, a superfície já tem 0,2. Então, ele vai adicionar carbono somente na superfície. O núcleo, abaixo de 3 milímetros, por exemplo, digamos assim, a cimentação, o material vai ter 18% de carbono, se for o caso desse aqui, 0,18% de carbono. Tá? Então, essa camada cimentada vai depender do tempo e da atmosfera ao qual essa peça está sujeita aí, tá? Líquida ou gasosa, tem os vários tipos aí de cimentação. Ok? Então, aço preparado para cimentação tem que ter essa especificidade aí.
Aços para deformação a frio. Então, esses são aços adequados para moldagem, para deformação, para conformação mecânica a frio. O que quer dizer o nome a frio? É que é abaixo da temperatura de recristalização desse material. Esse material, então, ele vai estar sujeito à deformação da estrutura granular, o que faz com que os grãos se deformem, ficando menores, né? Então, a deformação a frio é igual aquela questão que eu já expliquei do ensaio de tração. A estampagem, por exemplo, é um processo de deformação a frio, né? Então, sempre que esse processo for realizado abaixo da temperatura de recristalização, ele é chamado a frio, e ele vai ter uma característica de causar o endurecimento por deformação, ou também chamado encruamento da estrutura. Tá? Eu já expliquei sobre encruamento, já expliquei sobre isso, essa questão quando eu expliquei o ensaio de tração, lá os materiais. Então, quando eu expliquei a deformação plástica dos materiais dúcteis, né? Então, é o caso aqui. Eu preciso, o material apropriado para deformação a frio é um material dúctil, né? Tem ductilidade. E aqui, alguns deles aí, né? Os baixos carbonos são os mais adequados, porque são mais moles, né? Quando ele começa a ficar com mais carbono, começa a perder a capacidade de alongamento. Então, uma das principais propriedades que a gente avalia para a deformação a frio é a ductilidade, e lembre que a ductilidade é uma propriedade que ela está quantificada através do alongamento. Aí o que é o alongamento? É a deformação plástica que o material sofre até a ruptura. É quanto ele ficou maior antes de romper. Então, quanto maior ele fica antes de romper, isso quer dizer que ele tem maior ductilidade, ele apresentou maior alongamento. Tá? Então, essa é a forma mais específica de analisar o material quando ele é adequado à deformação a frio. Por exemplo, materiais que apresentam alongamento entre 30% e 60% são os materiais mais adequados. Então, quanto maior, melhor, né? Então, deformação a frio também há vários tipos de processo e há vários níveis, tá? Aços para molas. São aços adequados para a fabricação de molas que precisam de alta resiliência. Essa é a propriedade aqui, a gente já falou sobre a resiliência. E aí a resiliência é a capacidade do material de absorver energia mecânica no seu regime elástico. Ou seja, sobre aquela deformação que não vai ser permanente, não vai causar danos ao material. A mola vai deformar e vai voltar à sua dimensão original. Então, isso caracteriza a deformação elástica, certo? Então, as molas precisam ter essa alta capacidade, isso é observável na deformação. Então, esses materiais são mais adequados. A série 5000, que são aços ao cromo, né? E essa série 6000 aqui. Por exemplo, se eu tiver dúvida na série 6000, como eu estou tendo agora, eu não lembro exatamente, vamos lá, a gente vai lá para o começo, naquela primeira tabela da série 6000. Aços cromo vanádio. Então, cromo vanádio, ele tem, além do cromo, que é a série 5000, aços cromo, ele tem a adição de vanádio, né? Que é um elemento de liga, o vanádio, né? Lembre, elemento de liga não tem liga de vanádio, né? Somente um elemento de liga que vai melhorar as propriedades de fadiga, resistência à fadiga desse elemento mola que está sujeito a ciclos, né? De carregamento repetitivo. Certo? Aços mola. Aços para rolamentos, aí falamos a série 5.
52.100 aços próprios, então um material apropriado para rolamento, que possui o quê? Principal elemento de liga, cromo, tá? Esses aços também são chamados aços cromo, aços ao cromo, porque não são utilizados somente para rolamento, mas os aços mais adequados para rolamento são aços cromo aí, que possuem alta resistência à corrosão, maior dureza, maior resistência à tração. Certo? Aqui aços para ferramentas. E aí são aços que ele vai apresentar uma nomenclatura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mesmo na BNT, veja. Então, normalmente é uma letra e um número, né? Aí, tá? Então, ele apresenta teores de carbono que passam, muitas vezes, de 1%. Então, eles ficam em altos teores de carbono que esses materiais têm. Tá? Por isso aí fica um pouco diferente a nomenclatura. Então, toda vez que você vê duas letrinhas, uma letrinha e dois números, um algarismo assim, são aços ferramentas. E esses aços são aplicados em quê? Ferramentas para usinagem, ferramentas, moldes, tá? Moldes de injeção plástica, moldes de injeção de ligas de alumínio, fundição de alumínio, e ligas de próprio também até para a fabricação de aços também podem existir aí, tá? Esses aços. Então, essa série H aqui, ó, é a mais utilizada por ser a mais resistente realmente aqui, H13, 12, 20, tá? Ok? Então, um dos principais elementos de liga, por exemplo, é o tungstênio, é o vanádio. A gente vai ver mais na frente aí a composição química desses aços. Certo? Aqui, dureza dos aços ligados. Os aços ligados tem aços comuns também. Sai 1010, é um aço comum. Então, veja que aqui está apresentando, esses são valores de dureza, só que em 3 situações diferentes. Isso é importante a gente analisar, né? Entender, tá? Então, precisa saber fazer a leitura primeiro. O que está dizendo? Aqui tem a nomenclatura do aço, você já está vendo, eu já expliquei para você. A classificação dele, a codificação, a classificação dos 2 primeiros algarismos e dos 2 últimos algarismos. Aqui, ó, então, na primeira coluna, nós temos um aço laminado e após a laminação normalizado. A laminação é um processo de conformação mecânica, tá? Que normalmente é obtida chapas e barras. Então, por exemplo, é normal na fabricação do aço, ele está no alto forno lá, né? Ou no forno elétrico, e depois é colocado numa linha ali de fabricação de lingotes, digamos assim. E aí o primeiro processo que ele sofre é um processo de laminação. Então, é um processo de fabricação bruta na solidificação do aço, né? Onde ele está sendo fabricado no estado líquido e depois ele passa para o estado, para uma conformação mecânica quente, ali, e pode ser até abaixo da temperatura de recristalização, ou seja, a frio também. Normalmente, o processo de laminação é realizado em vários passos. Esses processos de conformação mecânica são estudados em disciplinas de fabricação, né? Tá? Então, o que você precisa entender é que é o primeiro processo de fabricação do aço ali para sair aquelas barras. Também é utilizado para a fabricação de chapa fina. Normalizado quer dizer o quê? É um tratamento térmico a normalização, onde eu elevo a temperatura do aço até a sua zona crítica, e a gente já sabe, né? A zona crítica é 723 graus no mínimo, né? Então, elevo acima dessa temperatura e depois resfrio lentamente à temperatura ambiente.
certo? A normalização é um tratamento realizado fora de forno e numa velocidade normal, sem interferência, certo? Na segunda, nós temos o recozimento. O recozimento também é um tratamento térmico. Tá? Ó, a normalização, qual é o objetivo? Aliviar as tensões, principalmente. Tá? Aliviar as tensões, minimizar o nível de desarranjo da estrutura, dos grãos, né? Tá? O recozimento já é um tratamento térmico também, que ele é aplicado da seguinte forma. Eleva-se a temperatura de cristalização, ou acima da temperatura de recristalização, que muitas vezes para o aço está acima da temperatura crítica. Depois eu resfrio, só que não lentamente, não na mesma, não naturalmente, né? Aqui o resfriamento é mais lento do que na normalização, digamos assim. É bem mais lento, certo? Ele é resfriado dentro do forno e de uma forma bem mais lenta do que aqui, tá? Digamos, falando na grosso modo, a normalização, eu desligo simplesmente o forno e deixo ela um ambiente. No recozimento, não, eu vou baixando a temperatura lentamente. Aí, recozimento. O efeito no recozimento é diferente da normalização. Isso que é uma das principais diferenças em termos de estrutura. O recozimento, eu vou ter a recristalização da estrutura. Os grãos deformados na laminação são ressurgidos, ele ressurgem novos grãos. Aí a gente chama esse processo de recristalização, certo? Então é uma outra estrutura, a estrutura recozida. Ela vai surgir toda uma estrutura nova, organizada, organizada novamente, tá? Então, nesse caso, o material tende a ser mais macio, ter uma dureza menor, certo? Do que a normalização. Ter uma estrutura mais organizada. Então, esse material é bem mais macio do que esse aqui, que é laminado e normalizado. Certo? Essa é uma estrutura recozida. Tensões aliviadas, recristalização dos grãos, e até um certo crescimento de grão que deixa bem macio o material, pronto para ser utilizado com outros processos de conformação. Então, o aço recosivo, normalmente, é quando eu vou aplicar algum outro processo de conformação nele. Tá? Aí, a esferização. Então, já estou falando de tratamentos térmicos também aqui, né, porque faz parte do nosso conteúdo. Eu estou aproveitando aqui a carona para dar os conceitos aí sobre recozimento, sobre normalização, que são dois tratamentos térmicos. Aqui temos um outro tratamento térmico chamado esferoidização. Aí vem o aço esferoidizado, que também é parecido com esses dois. Diferença, principalmente em relação ao recozimento, porque ele também é chamado de recozimento subcrítico. A diferença aqui é que eu não elevo a temperatura acima da zona acima da temperatura crítica. Eu elevo abaixo. Por isso é chamado de recozimento subcrítico. Tá? E o resultado da estrutura também é diferente, porque acontece uma esferoidização. O que é isso? Os grãos de cementita, que lembra, cementita é uma das fases do aço em que tem alto teor de carbono. Então, essa parte da estrutura, essa fase da estrutura, fica esferoidizada. A cementita vai ser apresentada como grãos esféricos, como partículas esféricas na estrutura. É isso que a gente vê na estrutura.
Isso vai ser visualizado naquele ensaio de metalografia que eu expliquei para vocês, onde a gente vê essas estruturas. Tá? Então, tem uma outra característica de fase estrutural aí. Tá? Em termos de dureza, observe. Aqui eu tenho uma dureza maior, não é? Aqui eu tenho uma dureza menor do que essa, normal, recozido, né? Tá melhor a estrutura, assim, mais macia, mais organizada. E aqui eu tenho a esferização, né? Ainda podendo ter uma dureza menor ainda, tá? do que aqui, né? Ok? Então, observe aí que isso é para todos aqui, está mostrando, todos os aços vão passar por esses 3 tipos de tratamento térmico. Tá? Ok, já fiz 20 minutos aqui, então vou parar o vídeo novamente para dar continuidade no outro vídeo, para não ficar muito longo, como falei da última vez, ok? Eu perdi, não consegui carregar o vídeo por causa do tempo. Até o próximo vídeo, bons estudos!